Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que saudades nós estamos de vocês. Domingo foi um dia difícil, nós estávamos aqui com a igreja vazia e sentimos muito a falta de vocês. Estamos orando por vocês, por nós, pastores, por toda a igreja. Nesse dia, eu quero deixar com você uma palavra de esperança para o seu coração. Eu quero falar sobre o propósito das provações. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E o versículo 12 diz: Feliz, bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Provações, tribulações, são tempos difíceis, dificuldades, crises. Por isso nós tentamos ao máximo evitá-las, pois elas tiram o nosso sono, nos desestabilizam, mudam a nossa rotina e todo o nosso planejamento. O problema é que na hora das provações, nós nos sentimos divididos e muitas vezes não confiamos plenamente na graça, no poder, na soberania e na misericórdia do nosso Deus. Por isso, mais adiante, Tiago vai falar sobre tentações, porque muitas vezes, quando passamos por intensas provações, nós também passamos até por tentações. Essas tentações, elas têm o propósito, o objetivo de nos desviar da fé, de nos esfriar. E muitas vezes querem que nós nos afastemos de Deus. Elas vêm com o propósito de nos desestabilizar e para que nós até não confiemos plenamente na graça e no poder de Deus, no cuidado e na bondade de Deus. Por isso Tiago diz: quando vocês forem tentados, não coloquem isso, não pensem que isso vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. E Tiago completa no versículo 17 dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, vem do alto de Deus. E esse Deus, Ele é imutável, nele não há variação nem sombra de mudança. Mas ainda falando sobre provações, tribulações, nesses momentos difíceis que nós estamos passando atualmente, momentos de crises, momentos de incertezas, de instabilidades, nesses momentos a nossa fé pode se enfraquecer, nós podemos ficar vulneráveis e sermos tentados a desconfiar do amor e da graça de Deus. Ainda que as coisas estejam aparentemente fora do lugar, que circunstâncias estejam difíceis, que passemos por momentos de turbulência, a nossa fé e a nossa esperança está no Senhor. O apóstolo Paulo escreveu um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Ouvi a história de um professor que fez a seguinte afirmação. Um professor de direito, ateu, afirmou o seguinte: não existe essa história de felicidade plena. Então um aluno muito corajoso levantou a mão, interrompeu o professor e disse: Professor, eu discordo. Eu sou plenamente feliz. Esse aluno era cristão. E naquele momento o professor quis saber mais sobre esse assunto. Então o aluno respondeu: sabe qual é a diferença entre o Senhor e eu? O Senhor é uma pessoa infeliz, que tem alguns momentos de alegria que duram apenas alguns segundos. Mas eu sou uma pessoa plenamente feliz, mas que tenho momentos de tristezas, que duram apenas alguns instantes. Isso faz toda a diferença.
nós precisamos nos encorajar mutuamente. Aproveite esse tempo para fortalecer a sua fé, para orar, para ler a sua Bíblia, para ligar para aquele irmão ou para aquela irmã que você conhece e sabe que mora sozinho. Vamos nos unir em um só espírito, como um corpo, o corpo de Cristo. Há um tempo atrás, eu preguei que nós precisamos da igreja, que nós precisamos da comunhão da igreja. E agora, mais do que nunca, nós estamos precisando disso. Nesse momento de crise, incertezas, insegurança, precisamos continuar louvando ao Senhor, mesmo em meio às provações. Vamos orar uns pelos outros e cuidar uns dos outros, na certeza de que em breve tudo isso vai passar e que nós estaremos juntos novamente para adorar e louvar o nosso grandioso Deus e Pai. Eu tenho certeza que diante dessas provações, a nossa fé se fortalecerá. Nós seremos cristãos mais plenos, mais maduros, com o nosso caráter aprovado. E a nossa comunhão, principalmente, ficará mais intensa, mais forte. Imagine o dia quando nós estivermos todos juntos novamente aqui na igreja, com o culto coletivo. Que grande alegria será esse dia. Pense nisso. Eu quero finalizar deixando a palavra de Salmo 34, versículos 1, versículo 4, versículo 8 e versículo 19, que diz assim: bendirei e louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos olhar para cima, além das provações. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, amém.